E aí pessoal, bem-vindo ao canal Mundo FIV. Hoje a gente trouxe um tema super interessante, que é um tema que eu gosto bastante, que é um tema que ainda está no campo da pesquisa, mas vocês vão entender que a gente de fato está resolvendo um grande problema da reprodução, que é a história do fator uterino grave. Então hoje a gente vai falar tudo sobre transplante de útero, vou te falar como que faz, um pouco da história do transplante e quais são as principais indicações. Então vamos lá, bora pro vídeo. Pessoal, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente já passou de 6 mil inscritos, a gente tem quase 400 inscritos por mês. Então ajuda a gente, se inscreve no canal, vai fazer o canal crescer. E a gente tem uma meta que são 100 mil inscritos. A gente quer ganhar aquela placa dos 100 mil inscritos do canal. A gente tem 6 mil, a gente está muito próximo dos 100 mil. Então ajuda a gente, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre um órgão, um transplante de útero. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o útero ele é um transplante que a gente chama de efêmero. Ele foi um dos últimos transplantes a serem realizados no corpo humano. Por que que isso acontece dessa forma? Por que que aconteceu? Porque, teoricamente, o útero ele é um órgão que é responsável pela reprodução humana. Ele é um órgão que tem por principal função gerar a gestação. E constituir prole, ou seja, as pessoas vivem sem o útero, mesmo que a pessoa não tenha função uterina, não tenha nenhuma função, isso não causa problema de saúde nenhum. Basicamente, a peça que falta ali para a paciente é de fato a gestação. Então ele foi um dos últimos transplantes a serem realizados, exatamente por causa disso. Os outros transplantes foram muito importantes para a gente entender todas as drogas que são usadas, como que a gente calcula ali, como que é feita a história da compatibilidade imunológica, que a gente chama de HLA, entre uma pessoa e outra. Então isso tudo a gente usou de informação para o transplante de útero, beleza? Bom, o transplante de útero na história tem uma série de coisas. Algumas pessoas tentaram fazer o transplante e não tiveram sucesso, isso no Mediterrâneo. Existe um filme chamado A Garota Dinamarquesa que mostra a história do transplante, o primeiro transplante realizado. Basicamente em um paciente transgênero ali, o médico acabou realizando o transplante, deu complicação, a paciente acabou falecendo por esse procedimento. E por muitos anos a gente parou, a ciência parou, até um grande pesquisador, depois tiveram dois pesquisadores, mas o primeiro pesquisador que levantou de fato esse problema foi o Brownstein, e ele de fato realizou o transplante em alguns animais, melhorou a técnica, tem alguns trabalhos dele mostrando todo o passo a passo dele ali para a realização do transplante, até o primeiro transplante de sucesso, e depois a gente tem alguns outros centros do mundo fazendo esse transplante, beleza? E a gente não foi diferente, a gente está com um grupo no Brasil tentando fazer isso. Eu passei um tempo pesquisando com o Tommaso Falcone, que é um dos grupos que faz transplante nos Estados Unidos, a gente começou a fazer algumas anastomoses ali, e a gente fez o nosso primeiro transplante intervivo do Brasil. E a gente acabou até publicando. Então eu trouxe esse vídeo aqui porque saiu a nossa publicação do primeiro transplante intervivo feito por robô no Brasil. Depois, se quem quiser, entre em contato com a gente para dar uma lida nesse trabalho. Acho que ficou tudo bem interessante. Bom, vamos falar um pouco mais então. O que é o transplante do útero? O útero basicamente tem dois formatos principais. Tem o transplante realizado de cadáveres, né, que a gente chama, que são pacientes que acabaram tendo morte cerebral, e existem todos os outros órgãos que são transplantados. Então tem transplante de retina, transplante de rim, transplante de fígado. A gente até brinca que um dos últimos transplantes a serem realizados, um dos últimos órgãos a serem retirados ali é de fato o útero, e também é possível. Então retira-se o órgão ali da paciente cadáver e é realizado o transplante. O outro braço é o transplante intervivo. A gente não vai discutir um pouco aqui do prós e contras de cada um desses caminhos, que sempre tem. Mas basicamente o transplante intervivo é quando a gente retira o órgão de uma pessoa que é familiar, que é compatível com essa paciente que vai receber, retira o útero, faz um preparo do enxerto, que a gente chama no mesmo procedimento ali, e a gente acaba transplantando para uma terceira pessoa, que a gente chama de receptor. Então tem a doadora e a receptora, beleza? Quem são as principais pessoas que têm indicação? A gente está com a doutora Júlia aqui, ela perguntou, mas quem são essas pessoas que transplantam? Bom, a maior indicação na literatura são pessoas que nascem sem o útero, que é uma síndrome que chama síndrome de Mayer-Rokitansky,
Creutzfeldt-Jakob. Basicamente é uma malformação mulleriana. A pessoa não forma o útero ou ela forma um útero muito rudimentar, que não tem função. Às vezes tem endométrio pequenininho ali dentro, às vezes não tem, e basicamente esse útero não tem função. E o mais interessante do Rokitansky é que tem o ovário funcionando de forma adequada, o ovário funciona de forma adequada. Então, essa paciente é uma excelente candidata porque ela tem o ovário funcionante, nasceu sem útero, e a gente basicamente vê se existe compatibilidade RH ali, compatibilidade do tipo sanguíneo, compatibilidade imunológica HLA, isso tem todas as diferenças ali, importâncias dentro do transplante. A gente retira no mesmo ato, a gente faz a cirurgia para retirar o órgão e depois faz o transplante para a pessoa ali que vai receber, que é a receptora, beleza? Então, existem outras indicações, pessoas que acabaram perdendo o útero por parto, pessoas que tiraram o útero por algum outro problema, mas a maior indicação, e a gente tem mais de 6.000 mulheres que precisam de úteros que nasceram sem Rokitansky. E é muito interessante ver que essas pacientes, elas acabam voltando a menstruar, e as pacientes de fato têm uma série de vantagens. Beleza? Então, quando é indicado, a gente já falou quando tem disfunção desse órgão. Uma outra coisa, quando não é indicado, isso é super importante. O transplante ele pode ser realizado para as pacientes que nasceram sem, mas existe também uma forma de constituir prole que é o útero de substituição, que não requer cirurgia, não tem nenhuma outra complicação. Então, basicamente, a gente sempre propõe para a paciente esse tipo de tratamento até que as pesquisas melhorem bastante e a gente consiga fazer o transplante de uma forma adequada, tá bom? Que está melhorando cada vez mais. Então, existe a forma de ser pai e mãe ali com o óvulo próprio, transferindo esses embriões para um útero chamado de útero de substituição, ou existe um braço onde a paciente pode tentar o transplante de útero, e aí existe todas as pesquisas que a gente ainda está fazendo. E nos casos que a gente fez aqui no Brasil, a gente transplantou. O caso que não funcionou, por exemplo, que é o nosso caso que teve ali um probleminha, ela acabou sendo mãe com útero de substituição. Então, seja, um caminho não inviabiliza o outro e vice-versa, beleza? Uma outra pergunta que a gente tem recebido aqui, se dá para engravidar naturalmente ou não pós-transplante. A resposta é não. Existem alguns pesquisadores que estão olhando ali o transplante tubário, algumas formas da gente fazer isso funcionar. Por enquanto isso não é possível. Então a paciente que faz transplante de útero, ela tem que fazer fertilização. E normalmente a fertilização ela ocorre antes do transplante. Então a gente faz os embriões, congela os embriões, faz o transplante e aí depois transfere esses embriões para o útero transplantado. Beleza? A última pergunta que a gente recebeu aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, é os imunossupressores. Como é que você vai engravidar com os imunossupressores? E aí existe uma vasta literatura que a gente já usa os imunossupressores em transplantes renais, por exemplo. Pacientes que transplantam rim, que recebem remédio e que engravidam e as coisas vão tudo certo. Então não tem nenhum problema. Basicamente, claro, não é uma coisa trivial, mas você acaba recebendo os remédios, inclusive durante a gravidez. E a última coisa que a gente quer falar é quando termina o transplante. Como ele é um órgão efêmero, que a gente falou, normalmente no parto, quando a gente vai fazer o parto de uma paciente com transplante, você pode também retirar o útero, desde que a paciente não queira engravidar de novo. Existe um pesquisador que está tentando uma segunda gravidez no útero transplantado, mas normalmente o que foi feito na literatura, você retira o órgão transplantado depois da gestação, porque a paciente pode inclusive parar de tomar os imunossupressores. Beleza? Pessoal, é um assunto muito novo, ainda continua sendo muito novo, apesar de a gente estar falando há algum tempo. Nosso grupo parou um pouco porque teve a pandemia, infelizmente a gente teve que parar um pouco. A gente está retomando isso e a gente está aprendendo cada vez mais como fazer. Beleza? Pessoal, trouxe esse tema moderno para vocês aí. Claro, ainda está no campo da pesquisa, não é a única solução, mas é uma coisa que a gente está resolvendo ali, um fator uterino grave. Eu sou muito feliz e empolgado em ver o que vai acontecer no futuro com esses casos. Beleza? Pessoal, queria pedir de novo para vocês se inscreverem no canal, acompanhar a gente aqui, mandar esse transplante de útero para quem vocês quiserem, um assunto novo aí, ou outros vídeos do canal. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.